Mas o Vocal Livre ele já passou por muitas fases, né, Jaque? E você esteve lá. Fases de glória, fases de muita felicidade, fases de tristeza que vocês passaram, né, ali com Esdras, né? Foi uma fase que vocês são uma família, não tem como, só perdeu. Mas eu também... Teve algo que aconteceu com vocês que me feriu muito, gostando do Vocal Livre, e as pessoas também. Foi quando vocês lançaram Clareou. Eu fiquei tão feliz com aquele lançamento. A gente tava, eu lembro que foi a virada do ano. Foi. E assim, a gente tava... A minha família, eu digo, a gente tava num lugar bem, assim, remoto. E aí a gente roteou a internet pra ver o clipe, porque foi lançado no dia 1º mesmo, Foi, dia né? 1º. E aí... Meia-noite. E a gente tudo feliz ali, ouvindo, Clareou e tal. E a gente ficou isolado de internet e tudo. E quando eu volto pra casa, depois de alguns dias, eu vi que a felicidade que atingiu a minha família não foi a que atingiu o lar de muitas pessoas. Como que foi você, como diretora do Vocal Livre, como você passou? Porque você não só lidou com o público, você não só lidou com quem, gostou ou quem não gostou, mas você também tinha a empresa Vocal Livre, você tinha os integrantes Vocal Livre e o Coral Livre, a gente esqueceu de falar deles, né? Mas o Coral Livre também nessa. Como que foi pra você, assim? Porque eu creio que vocês fizeram com o maior amor do mundo. Sim. E aí essa recepção? Bom, vou começar da onde? Do começo, vamos lá. Quando a gente criou o Coral Livre tinha era um projeto pra gente cantar na rua, pro Vocal Livre fazer um ministério na rua que chamava No Olho da Rua, que era justamente pra gente cantar pras pessoas fora do nosso ambiente cômodo, né? Que é igreja, é som, tem lanchinho e tal, enfim. E vamos cantar na rua pras pessoas que estiverem passando na rua. Aí cantamos em Campinas, cantamos na Paulista, a gente fez muitas coisas nesse sentido. Na Praça Roosevelt, eu lembro que vocês foram uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Então, assim, quando a gente fez o projeto No Olho da Rua, foi nessa condição. E nós somos 12. Quando a gente junta um coral, faz um barulho para todos chamar atenção. Uma das estratégias de chamar a atenção das pessoas, a gente cantava essa música, que tinha a ver com as pessoas que estavam passando por ali. Porque essa música não é uma música desconhecida. Não. O povo da igreja não conhece. Mas tanto muito. Que eu recebo mensagem até hoje. Nossa, eu via músicas de vocês na novela. Não é uma música nossa. É uma música que o Diogo Nogueira gravou, que é uma música do Xande de Pilares. Então, a gente tinha essa música no nosso repertório lá, porque a gente viu que não feria nada do que a gente imaginava, do que a gente acredita. Não feria nossos princípios, porque ela fala que Deus é maior, mas é um samba, que é uma música brasileira, e a gente nunca cantou, nunca levou essa música para dentro da igreja. Nunca foi cantada. Dentro da igreja, jamais. E nem pensaram. Nem pensamos em cantar dentro da igreja. Mas aí o que aconteceu? A gente gravou essa música justamente porque nós passamos pela pandemia. Ela foi lançada no início de 2022, na virada do ano. Foi logo que a gente tinha saído da pandemia, tava todo mundo já, 2021 foi um ano caótico pra gente, foi o caos. Sim. Foi a perda do Esdras, foi horrível esse momento para nós, né? A gente parou de cantar para as pessoas, começamos a cantar só na internet, fazendo live e tal. Foi muito triste, porque a gente sempre teve o contato com o público, e aí agora a gente canta pra tela. Então teve muita coisa. Quando a gente foi gravar o Clareou, foi justamente nesse sentido, da gente levar, primeiro, o projeto que a gente tinha na rua. Mostrar para as pessoas essa música e o projeto. Aí a gente também queria gravar uma coisa que fosse bem do cotidiano. E aí a gente gravou o clipe daquele jeito. Que era o cotidiano de todo mundo se identificava. Com o cartão que não passa, o ônibus que você vai pegar, com a pote de sorvete, a gasolina tava subindo, o feijão no pote de sorvete. Tô sendo demitido. Foram coisas que estavam acontecendo com todo mundo. A gente fez até uma cena de uma senhora que estava com máscara, feliz porque estava saindo do hospital. Eu tô toda arrepiada de pensar na cena, sabe? E aí a gente fez com o maior amor, o maior carinho. Não tivemos o pensamento de que as pessoas talvez não entenderiam o nosso discurso. E aí a gente não explicou tudo isso que eu estou explicando. Talvez
né, como comunicadores ou como pessoas que se comunicam, se a gente tivesse comunicado antes e falado mais do nosso projeto, apresentado, né? Talvez seria um pouco mais facilmente aceito. Só que o discurso foi de muito ódio mesmo. Porque assim, não gostar é uma coisa, né, Jaque? Mas atacar do jeito que foi atacado é completamente diferente, né? O ataque foi tanto que das pessoas fora o ataque interno que a gente sofreu, né, mais direto, a gente tinha um ataque de pessoas que não nos conheciam, do nível assim, foi por isso que o Covid levou um deles. Depois disso, a gente parou e falou, gente, essa guerra não adianta a gente travar. Mas foi pedido para nós que fosse retirado o clipe do ar. Só que as justificativas da retirada do clipe do ar foram as que eu ouvi, tá? Não foi ninguém que me contou, mas as que eu ouvi diretamente foi, Jaque, vocês gravaram em frente a uma igreja católica e tinha muitos elementos africanos. Aí a gente viu que triste. Eu produzi esse clipe, a produção foi minha. Quando a gente escolheu os personagens, quando a gente imaginou o clipe, eu pensei na minha cabeça. É um público brasileiro. O Brasil tem mais de 50% de pessoas pretas. É essas que eu vou dar protagonismo, porque a gente está falando do dia a dia. Então você vê uma pessoa preta sendo dono de uma moto boa, a gente vê uma pessoa preta performando ali na frente de todo mundo. A gente não colocou a pessoa preta como alguém que é o frentista, sabe? Como alguém que está sendo demitido. Então a gente fez um movimento de, intencionalmente, a gente colocar essa coisa do brasileiro de ser mais num movimento de propósito, sabe? Então, assim, quando eu ouvi, tem muitos elementos africanos, eu falei, não é possível. Isso me feriu diretamente, não foi essa a intenção da pessoa que falou, eu acredito que não seja, e eu acho que não foi mesmo, mas isso foi diretamente pra mim. Eu falei, não vamos tirar esse clipe nunca do ar. Mas aí, o que aconteceu? A gente decidiu, por bem, tirar e fazer uma nota. O Vocal Livre tem no nosso site uma nota com relação a isso. E a nota foi, já que as pessoas não entenderam, não nos custa nada tirar do ar. Não é isso que vai fazer diferença para o nosso ministério, sabe? Só que a gente tá durando muito, até hoje durando a repercussão disso, essa disciplina que a gente recebeu disso. A gente ouviu muitas coisas nesse caminho por causa dessa música. A gente ouviu assim, não vem cantar na minha associação, não vem cantar na minha igreja, e nunca, jamais a gente cantaria essa música. Resumiram toda a nossa história, 12 anos de história, numa música que a gente lançou, que a finalidade não foi entendida. Agora canta samba, olha aí, o mundo entrando na igreja. Por isso que o Covid acabou com... Sabe? São coisas que a gente teve que conviver e que foram muito ruins. Então, eu tô falando da minha parte. Sim. Mas da parte do Pedro, a postura dele foi a seguinte, gente, nós não vamos falar nada. Por quê? Se a gente fala, haja mais amor a começar em mim, então a nossa parte vai ser não falar nada. E eu aqui, por quê? Pelo amor de Deus, a gente vai acabar, porque a gente sabe a influência do vocal. A gente entende essa influência. Porque se a gente tivesse feito um post mesmo, isso que a gente não estava sem razão, a gente tinha algumas razões, ia ter um problema muito maior. Ia quebrar a internet. Mas assim, passou, mas não passou para todo mundo. Não, hoje a gente, como grupo, ainda tem algumas consequências, sabe? A gente sabe que em alguns lugares a gente não é convidado, em alguns lugares a gente não vai. Existe uma orientação interna, pelo menos da nossa, não posso falar, mas de algumas pessoas que não é, a orientação é não chamar o Vocal Livre. E infelizmente a gente tem conhecimento desses casos, porque tem gente que gosta da gente e fala, falaram para eu não chamar, mas eu chamo mesmo assim. E aí a gente vive... Seria muito melhor se falasse, gente,
6 meses vocês não vão cantar em lugar nenhum. Acabou esse período, todo mundo tem que ser batizado. A gente ia cumprir todos, a gente cumpriu tudo, mas a gente ainda colhe isso. E o que é triste, porque não entenderam o nosso projeto, que era o projeto do coral. Então, assim, tanto que no nosso show a gente não cantou. Não cantou, eu ia comentar isso agora. Exato, a gente não cantou. É uma coisa que, assim, e quem tava lá, foi pedido, quem tava lá sabe que o pessoal pediu, e não aconteceu, e quando a gente chegou lá fora, o Coral Livre tava lá, lindo e maravilhoso, cantando pra gente, e assim... O tempo passou, as coisas, infelizmente, as coisas ficam, mas vocês alcançaram outros lugares, assim, ó. Eu vejo que Deus usou essa... Tem um podcast que eu ouço, que ele fala assim, o que de bom, o que não aconteceu na sua vida que foi bom que não aconteceu. E uma coisa boa que aconteceu disso... foi o tanto de acolhimento que a gente teve e um mercado diferente. Sim. Totalmente fora. Quando a gente vai hoje na nossa turnê, por exemplo, e eu pergunto, quem daqui é adventista como a gente? 1/3 levanta a mão. Quem é de outra denominação religiosa? O outro 1/3. E quem não é de igreja nenhuma, que conheceu o Vocal Livre, tá aqui porque gosta? Outro 1/3. Então a gente foi alcançando... e abrindo outros caminhos através dessa música. Não só dessa, como do Haja Mais Amor, com a Rafa Kalimann, que foi... Outras situações que vocês também foram acusados, atacadíssimos. Como assim? No Big Brother e tal, a moça tá dançando e lá... Não, e ainda assim, eu postei, né? Como que você sabe que apareceu no Big Brother? Tava assistindo. Mas é muito ruim as pessoas limitarem. Mas eu vejo que até nisso Deus sempre tá com a mão no ministério de vocês. Nossa, então... muito. Eu acho que Deus ele escolheu esses 20 do Vocal Livre, né, que a gente tem 23 pessoas contando a equipe. Esses 23 do Vocal Livre para a salvação desses 23. E o que acontece depois disso é consequência e é com ele. Então, assim, tem gente que fala, nossa, o Vocal Livre faz as coisas porque... Gente, não faz porque quer. Não fez para criar uma polêmica na igreja. Não. Infelizmente, a gente não soube... levar o discurso certo, talvez, né? E aí, por isso, a gente foi atacado. E aí, a gente não perdeu nada com isso. A melhor coisa que não aconteceu foi... o pessoal não aceitou nossa música e foi bom. Porque a gente alcançou outras pessoas. E mesmo na polêmica, tinha gente que não nos conhecia e passou a conhecer de tanto discurso de ódio. Olha aqui o grupo. Mas que grupo que é esse? No grupo das famílias? Gente, foi ótimo. Eu encaminhado com frequência lá o clipe. Isso que eu ia falar. Falando, mas que absurdo, o mundo entrando na igreja. Engraçado, o vídeo nunca foi na igreja, né? Mas tudo bem. Não.